Boa tarde, prezados estudantes do Colégio Seta Itaí. Aqui é o professor Michel. Nós vamos dar continuidade ao nosso conteúdo através das aulas online síncronas, né? Aulas online síncronas. Muito bem. Então nós vamos começar a ver hoje os módulos 8, que é a primeira noção de balanceamento da equação química, certo? Nós já comentamos alguma coisa com vocês na sala de aula, que quando você tem uma reação química, a quantidade de reagente antes da seta e depois os produtos tem que ser iguais. Essa é a famosa lei de Lavoisier. A soma das massas dos reagentes é igual à soma da massa dos produtos, ok? Em um ambiente fechado, aqui numa perda de calor, uma perda de, vamos dizer assim, de matéria volátil, né? Então você consegue fazer com que toda a massa que reagiu apareça nos produtos, certinho? Ninguém vai evaporar, ninguém vai dissipar, vai se perder, porque o ambiente está, como fala, fechado. Muito bem. Então, um balanceamento de uma equação é o quê? É acertar os coeficientes, é falar estequiometricamente o que está acontecendo. Qual é a quantidade que tem do lado, qual é a quantidade que tem do outro, né? Então existe vários tipos de balanceamento. O balanceamento que você pode usar a lógica matemática, você sabendo o que vai formar, você sempre vai colocar o coeficiente 1 no seu produto e através dele você vai fazer os outros balanceamentos. Toda substância que for simples, for fácil de ser balanceada, a gente pode às vezes fazer por tentativa. Só que esse método de tentativa, como o próprio nome está falando, ele não é uma coisa que na hora você vai fazer e vai dar certo, né? Então a gente geralmente usa quando o balanceamento é mais simples. Eu tenho lá uma molécula simples, H2 com O2, dando água, uma substância composta. Então você fazendo por tentativa, você vai jogando não deu certo, joga 2, você chega no resultado. Mas a gente não pode usar isso como via de regra, né? O mais coerente é a gente montar a equação, ver o que ela vai formar, né? Verificar o que está aparecendo no nosso produto e daí sim começar a balancear, tá? Se o meu composto é um composto formado por carbono e hidrogênio, ou carbono, hidrogênio e oxigênio, e eu estou fazendo uma queima, toda queima dá CO2 mais água, se ela for composta, se ela for combustão completa, né? Então também eu posso usar um recurso bem fácil. Eu começo a balancear pelo carbono, depois eu vou para o hidrogênio e por último o oxigênio. Então sempre eu vou ter um balanceamento exato se eu fizer isso, seguindo essa sequência: carbono, hidrogênio e por último o oxigênio, tá? Então vamos acompanhar aqui. Olha o exemplo. O balanceamento por tentativa, como o nome indica, não possui regras, é útil para a maioria das equações não complexas, é mais simples. Então ele está dando um exemplo para você aqui. O hidróxido de ferro 3 mais ácido clorídrico dando cloreto de ferro 3 mais água. Não está balanceado. Então a pessoa vai começar a tentar balancear isso aqui, né? Começar a tentar balancear. Ele vai colocar lá 1 no seu reagente. O que tem do lado ele vai tentar colocar do outro aí. Tem um ferro, coloca do outro lado um ferro. Quando você põe um na frente, balanceia todo que está todo composto pelo aquele número que for colocado na frente, né? Então o ferro e o ferro estão balanceados. Só que na hora que você colocou um aqui, está multiplicando o cloro por 3 aí. 1 vezes 3 dá 3 cloro. Tem que ter 3 cloro desse lado. O que você faz? Joga 3 aqui. Aí, jogou 3 aqui, você vai ter então 3 cloro, tá? E daí, o que vai acontecer? Você já tinha um aqui, com mais 3, com mais outro que você colocou aqui, está faltando somente a água agora para balancear, né? Então eu conto todos os H's que eu tenho deste lado para balancear a água. Se eu contar os H's do meu hidróxido de ferro, mais o H que eu tenho do ácido clorídrico, a soma dos todos eles vai dar 6. Aí, 3 vezes 1, 3 vezes 1 dá 6. Tá? Eu vou ter que então colocar um número aqui, que multiplicado por 2 dê também 6. Então eu vou ver que vai colocar 3. 3 vezes 2, 6. Observe que nos livros não aparece o número 1, subentende que seja um coeficiente, né? 1 mol da substância.
Mas eu já comentei isso com vocês em sala de aula, gostaria muito que vocês fizessem o balanceamento e colocassem 1. Por quê? Esse 1 indica 1 mol daquela substância. Vocês vão aprender cálculo estequiométrico esse ano, então é muito importante que vocês coloquem o valor, tá? E continuando aí, ó, se tudo ocorreu certo, os átomos de hidrogênio ficam automaticamente balanceados. Então você faz a verificação, o que tinha antes no reagente vai ser igual no produto. Aí, 1 ferro, 3 cloro, 3 oxigênio, 3 oxigênio, 6 hidrogênio, 6 hidrogênios. Tá? Então vamos lá. Aí, primeiro exercício para a gente ver. A reação entre gases hidrogênio e cloro pode ser representada pela equação. Aí, X átomos de hidrogênio, Y átomos de cloro, dando Z átomos de HCl. Como a teoria atômica de Dalton justificaria o fato de não haver perda ou ganho de massa na reação, né? Então, para cada átomo químico, elemento químico, a quantidade de átomos deveria permanecer constante, tá? Muito bem. Vamos lá então. Quais os menores valores para x, y e z? Vamos balancear. Se você jogar o valor aqui, 1 aqui, fica 1 vezes 2. Se jogar 1 aqui, fica 1 vezes 2. Então você vai ter 2 cloro e vai ter 2 hidrogênio. Automaticamente você vai ter que colocar aqui então 2 para poder, uma vez multiplicando, ficar 2 HCl. Então você chegou nos resultados aí, x igual a 1, y igual a 1 e z igual a 2. Ok? Muito bem. E agora temos aí, anote a seguinte representação. Uma substância cloro, duas esferas unidas. Uma substância hidrogênio, duas esferas unidas. Observe que o hidrogênio é menorzinho, o cloro é um pouquinho maior, né? Se você fosse representar isso, né? Fosse representar fazendo os desenhinhos bonitinho e tal, e você pode colocar na página aí 228, nós temos aí, construa um modelo para a equação química balanceada. Muito bem, aí você vai colocar a molécula aqui, colocar outra molécula e você vai obter então 2HCl, ok? Aí desenhando, você chega nesse resultado aí. Uma molécula de hidrogênio mais uma molécula de cloro dá 2 moléculas de HCl. Lembrando que essas duas são substâncias simples, aquelas formadas por um único tipo de elemento químico, e estas duas são substâncias compostas, formadas por 2 ou mais elementos diferentes. Ok? Muito bem. Continuando aí. A produção industrial de amônia utilizada em larga escala no setor fertilizante, né? É dada pela equação não balanceada. Essa é a famosa equação de Haber-Bosch, né? Então, você coloca nitrogênio mais hidrogênio, você vai obter amônia. Como que você consegue isso? Isso é uma equação tão simples de ser feita. Isso foi estudado, né, por dois químicos aí, Fritz Haber e seu amigo Bosch. Eles descobriram que fazendo essa reação catalisada com ferro a 200 atm de pressão, 500 graus Celsius, você chegava a ter a amônia em grande escala, tá? Aqui está só representando para você a equação, quer que você balanceie. Muito bem, vamos começar a fazer o balanceamento. Vamos tentar fazer a maneira mais simples possível. Se eu tenho um nitrogênio aqui só não tenho só um nitrogênio aqui na minha amônia, aqui só tenho 2, o que eu faço? Ponho um aqui e aqui tento colocar 2, para poder balancear pelo menos o nitrogênio. O nitrogênio está balanceado. Só que na hora que eu coloco 2 aqui, eu estou multiplicando tudo por 2. Então eu vou ter 6 Hs. O que eu faço para balancear esse lado? Que número que colocado aqui, multiplicado por 2 dá 6? Vai ser 3. Então você obteve esses resultados aí. 1 para nitrogênio, 3 para hidrogênio, dando 2 de amônio. Tá? Classificando as substâncias, nós temos aí substância simples, nitrogênio, substância simples, hidrogênio, substância composta, a minha amônia. Tá? Anote as representações abaixo aí. Eu tenho de novo o desenho, N2 mais o H2. Se eu fosse fazer o meu desenho, proporcional ao que eu tive de cálculo estequiométrico ali em cima, dos valores que foram colocados na frente, os coeficientes estequiométricos, eu vou ter que desenhar aqui embaixo. Então, vou colocar uma molécula de nitrogênio, vou colocar 3 de hidrogênio, dando 2 de amônia. Beleza, pessoal? Muito bem. Continuando aí, no exercício anterior,
Se fixarmos coeficiente 1 para amônia, quais serão os demais coeficientes? Tudo vai ser proporcional. Se você fixar 1 aqui, a quantidade que você tiver desse lado vai ter que ter dos outros também. Então, você vai perceber que você vai ter apenas um nitrogênio. Como é que você faz 2 dar 1? Se ele for multiplicado por meio. Tá? Aí meio vezes N2, corta 2 com 2 aqui, vai dar 1. Como é que você faz 3 Hs aparecer desse lado se você tem uma molécula que é H2? Se ela for multiplicada por 3 meios. Dividindo 2 com 2, você vai ter então 3 Hs. Tá? É tudo proporcional. Esta é a vantagem do balanceamento. Uma vez ele feito, você tem que lembrar que vai seguir uma ordem de proporção. Se é 1 para 3 dando 2, se você dobrar 2, 6, o outro vai dar o quê? Vai dar 4. É tudo proporcional. Tá certo, pessoal? Então você tem que pensar e analisar. Se eu colocar 1 aqui, 3 dá 2. Se eu colocar 2 aqui, eu vou precisar de 6. E aqui vai dar 4. É tudo proporcional. Se eu colocar metade, meio, vai ter que ser então 3 meios. Para dar o quê? Para dar simplesmente 1. Foi o que o exercício aqui demonstrou para a gente. Beleza? E aqui tem aquele exemplo que eu falei para você. Toda vez que você tiver uma molécula que seja formada por carbono, hidrogênio, ou carbono, hidrogênio e oxigênio, uma vez que ela queima, sofra combustão, o produto vai ser CO2 mais água. Então, a regra é o quê? Comece pelo carbono, depois vai para o hidrogênio e por último o oxigênio. Olha que facinho. Eu tenho o metano reagindo com o oxigênio, dando CO2 mais água. Coloco 1 no metano, 1 carbono, 1 carbono. Ah, professor, mas daí ficou agora 2 oxigênio. Você vai balancear no final. Tá? Oxigênio sempre no final. 1 vezes 4 são 4 Hs. Então você tem que ter 4 desse lado. Como é que você faz a água ficar com 4 aqui, Hs? Se você multiplicar por 2 a água. Multiplicou por 2, você vai ter 4H. Agora, se você somar todos os oxigênios desse lado, 2 do CO2 com mais 2 da água são 4. Você vai balancear desse lado, então, o oxigênio. 2 vezes 2, 4. Então, eu balancei primeiro o carbono, de um lado e do outro. Balancei o hidrogênio, de um lado e do outro. E, por último, o oxigênio. Contei todos os oxigênios desse lado. 1 vezes 2, 2, com mais 2 vezes 1, 2. 2 e 2, 4. Balancei do outro lado também. Ficou, então, 2 oxigênios. Tá? A mesma coisa para o exercício 5. Vocês poderão ver e vai ver que vai dar o mesmo resultado. Tá? Se por um acaso o valor ficar quebrado e você não quer trabalhar com o valor quebrado, você simplesmente multiplica tudo por 2. Tá? Então, neste caso aqui, vamos dar um exemplo. Você tem aí uma molécula, a combustão completa de gás acetileno, no maçarico, 2 moléculas de combustível, que é o maçarico, que é o acetileno, né? Reage com Z moléculas do oxigênio, formando 4 moléculas de dióxido de carbono e 2 de água. Pô, ele está falando para você o que vai formar. Né? Então, atenção aí no enunciado. 2 moléculas de combustível. O combustível é o acetileno. É o gás que é colocado no maçarico. Tá? Ele precisa do comburente, o oxigênio. Ele vai queimar, vai dar CO2 mais água. Então, você vai colocar e vai simplesmente descobrir aí os valores que estão faltando. Começa pelo carbono. 2 vezes 2, 4. Tem que ter 4 do outro lado. Ah, professor, 2 vezes 2H tem que ter 4H do outro lado também. Então, vai lá, multiplica 2 vezes a água. 2 vezes H2O vai dar também, como fala, 4Hs. Conta todos os oxigênios desse lado. Contei lá, 4 vezes 2 são 8, com mais 2 são 10. E como é que eu faço para balancear o último, que é o oxigênio, do outro lado, no lado dos reagentes, antes da seta? Simplesmente multiplico por 5. 5 vezes 2 dá 10. Então, a quantidade que tinha do lado é igual à quantidade que está no outro. Tudo bem, pessoal? Então, para casa, vocês façam a tarefa, por favor. Ok? Está marcada aí para vocês. Página 228. A tarefa mínima e a complementar. Ok, pessoal?
Muito obrigado pela participação de vocês. Até a próxima aula.